Diz assim o texto sagrado, Mateus 20 em diante. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido, e disse-lhes: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. E disse-lhes: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10, ouviram isto, indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Bem, para a reflexão dessa noite, eu leio estes versos que os tenho por sagrado, porque existem coisas que acontecem no universo cristão em nosso país, coisas essas que são às vezes imperceptíveis, e que se você e eu não tomarmos cuidado com tais coisas imperceptíveis, possa ser que você e eu sejamos ludibriados. Por esse motivo separei então Mateus capítulo de número 20, verso de número 20, onde eu destaco o verso de número 26 e faço questão de reler este verso, onde Jesus diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Então, quando eu leio e quando eu releio o verso de número 26 de Mateus 20, eu percebo que Jesus não só abre os nossos olhos a uma determinada crença, abrindo aqui então um parêntese, tentando te localizar. No ano passado, nós terminamos o ano falando sobre fé ou crença, e abordamos alguns temas relacionados ao silêncio, demonstrando então a crença que temos sobre o silêncio e a verdade sobre o silêncio. Então eu quero continuar falando um pouco mais sobre isso, entretanto, abordando outro tema dentro de fé e crença. Logo, quando você e eu lemos o verso 26, me parece que Jesus abre os nossos olhos para uma crença, ao mesmo tempo que Ele tenta nos resgatar, para que andemos segundo a fé. E paralelamente ao verso 26 de Mateus 20, eu leio Gálatas, capítulo de número 1 e verso de número 8, onde meu amigo, o apóstolo Paulo, assim ele escreve: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E quando eu leio Gálatas 1:8, eu percebo nas palavras de Paulo destacando outro evangelho, que não existe apenas um evangelho, existe outro evangelho, ou quem sabe poderíamos ser ousados dizer que existem outros evangelhos. Logo, tem o evangelho de Jesus e tem outros evangelhos, e partindo desse pressuposto, se existe outros evangelhos, você e eu corremos o risco de firmar a nossa vida em crenças e não firmá-la na fé. E tudo que é crença é mutável. O que é crença é mutável. Exemplo, possa ser que você foi aquela criança que acreditava no Papai Noel e mudou.
Possa ser que você aqui foi aquela criança que tinha crença no Saci Pererê, na mula sem cabeça e tantas outras coisas que você e eu, no decorrer do tempo, mudamos. Então a crença, ela é mutável. A fé, por exemplo, em Jesus que salva é imutável. Então, se você e eu não tomarmos o cuidado, corremos o risco, por causa dos outros evangelhos, ou do outro evangelho, de firmarmos a nossa vida em crenças e não na fé. Porque se você e eu analisarmos, existem similaridades. A começar do nome, evangelho é um só. E poderíamos dizer que, tanto no Evangelho como nos outros Evangelhos, há texto sagrado, há um livro sagrado. Nós vamos ver que o outro Evangelho, ele até parece com Deus, tem cheiro de Deus, tem cor de Deus, tem aparência de Deus, mas olhando bem ao fundo, o outro Evangelho não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Parece, mas não é o Evangelho. Logo existem similaridades. Então você e eu podemos sim ser ludibriado, e aí andaremos na crença e não na fé. E por que digo isto? Porque existem assuntos imperceptíveis que vão permeando o universo cristão, principalmente no que diz respeito à igreja do Brasil, ao nosso Brasil, que se você e eu não tomarmos cuidado com essas coisas imperceptíveis, com esses outros evangelhos, nós corremos sérios riscos, porque existe uma crença chamada teologia do domínio. E essa teologia do domínio pode levar uma igreja à milícia, a guerrear e a impor. E isso é um risco, pois não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. A teologia do domínio, ela nasce nos Estados Unidos em meados da década de 70. E ela tem como resumo a dominação do cristão em todas as áreas da sociedade ou civil. Tudo que diz respeito ao ser humano, tudo que diz respeito à sociedade, quem tem que governar, quem tem que controlar, quem tem que impor as suas regras é o cristão. Mesmo que o cristão, ele tenha que, para isso, usar a força. Então a teologia do domínio, em síntese, baseia-se no controle total por parte dos cristãos, inclusive dentro da política. E essa teologia do domínio deu origem à teologia da prosperidade, que deu origem à teologia coach. E uma pergunta então nasce: qual é o texto sagrado que este tipo de gente, que prega este outro evangelho, usa para tentar fundamentalizar a sua crença que você e eu podemos aderir como sendo o evangelho? E o texto sagrado que eles usam é Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26 em diante, que diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais selvagens e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei-a, e sujeitai a terra, dominai sobre as aves do céu, sobre tudo que vive e se move sobre a terra. Bem, se você e eu só lemos a Bíblia, se você e eu só olharmos a grosso modo estes versos de Gênesis capítulo de número 1, sim, estes versos eles vão legitimar a crença da teologia do domínio. Eles vão dar poder para a crença da teologia do domínio, só que neste sentido, um sentido literal, um sentido a grosso modo, um sentido apenas de uma leitura. Dominar aqui significa controlar, controlar por força, significa oprimir. Logo, esse controle por força
é também um sinônimo de opressão. É quando você impõe alguma coisa, o outro tem que aceitar, como sendo aquilo como inquestionável, irrefutável, passível de condenação. Os irmãos estão me ouvindo? Porque brincar ou disputar com São Pedro nessa hora fica um pouco difícil. Mas estão me ouvindo? Está dando para entender? Senão a gente aborta a missão. Mas vamos lá, porque infelizmente ainda não temos uma acústica, né? São Pedro lavando o chão do céu, fica difícil. Mas voltando aqui, então o sentido literal, ao ler ao grosso modo, a palavra domínio significa controle. Um controle exagerado, um controle exacerbado, um controle de opressão, um controle de dominação, sem refutação, sem questionamento. E quando olhamos para esses significados que esses homens se baseiam, nós vamos perceber que ao olhar para o hebraico antigo, não tem nada a ver essa adesão com o que o texto sagrado ele quer dizer. É por isso que ao olhar para Jesus, a mãe de Tiago e João não compreende muito o ministério de Jesus, porque quando você fala de Messias, Jesus como Messias, na ideia de um judeu, o Messias ele não era um personagem que vai te arrebatar do pecado, que vai te arrebatar do inferno, que vai perdoar os seus pecados. O Messias, ele seria um personagem político. E Jesus de político não tinha nada. É por isso que quando eles acreditavam que o Messias chegasse, o Messias ia dominar Israel, governar sobre Israel, ia ser um rei sobre Israel, ia brigar com o Império Romano, ia vencer o Império Romano, ia devolver a terra de Israel para os judeus, e ia... Pronto? Eu vou até sair daqui, mano. Eu vou mais pra cá, vai que esse negócio explode. Vai que armaram para mim aqui, vai saber, né? Afinal de contas, eu sou uma figura pública, vai saber se armaram para mim aqui, né? Vamos tirar o pastor Rodrigo logo de cara no ano, que resolve a situação. Enfim, voltando, irmãos. Jesus, na visão, o Messias na visão de um judeu, ele deveria ser uma figura política, guerreiro, que controlasse Israel, assentasse no trono de Davi, dominasse Roma, dominasse todos os inimigos de Israel e devolvesse o poder para Israel. E de político, Jesus ele não tinha nada. Agora sim, se um político, um rei, ele domina um determinado local, ele está governando um determinado local, esse político precisa de ministros, esse político precisa de uma cúpula, esse político precisa de um braço direito e de um braço esquerdo. E o que a mãe de Tiago e João foi fazer? Garantir os cargos. Eu gostaria que o Senhor no teu reino, no teu poder, entre aspas, político, porque eu reconheço que tu é o Messias político, então que o meu filho maior esteja do teu lado direito e o meu filho menor do teu lado esquerdo. Ou seja, eu quero garantir um ministério ao teu lado. É isso que a mãe de Tiago, ela está dizendo. Por isso vem Jesus em Mateus 20, verso 26, e diz assim, ó: não será assim entre vós, se referindo aos discípulos, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer? Vocês são meus discípulos, na peregrinação de vocês não irão fazer como o sistema aí fora, vocês não irão impor, dominar,
controlar e colocar isso por goela abaixo, por força. Vocês não farão desta forma. A maneira como vocês, meus discípulos, andarão, viverão, governarão, é através do serviço, é sendo o menor. É assim que vocês farão, pois é assim que eu faço. E quando eu olho para Gênesis, voltando à palavra dominar lá de Gênesis, que eles usam como base para a sua crença, eu percebo que é justamente isso que significa a palavra domínio ou dominar em Gênesis, pois o significado no hebraico antigo é governar segundo. Coloca uma reticências. Governar segundo, dominar em Gênesis significa governar segundo. Segundo quem? Então, para entendermos como nós devemos governar, nós temos que ler o restante do verso 26 de Gênesis 1. E o verso 26 vai mostrar segundo quem nós devemos governar, qual é o modelo. E o verso 26 de Gênesis 1 diz: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Resposta: quem somos? Imagem e semelhança de Deus. Logo, a ordem de dominar para nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, devemos governar segundo Deus. E como é que Deus governa? Isaías 9:7, do aumento deste principado e da paz, sublinhe o termo paz, não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Como Deus governa segundo Isaías 9:7, paz e justiça. Como Deus governa, Jesus vem e diz, e João escreve no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Como Deus governa, segundo Jesus neste verso, Deus governa com amor e Deus governa com generosidade. Em síntese, como é que devemos governar? Segundo Deus. Como Deus governa? Com justiça, com paz e com generosidade. A relação de opressão, a relação de imposição, a relação de ser irrefutável, a relação de anular o outro não combina com Deus. É por isso que Jesus diz: vocês não serão dessa forma. Vocês, se querem ser alguma coisa, sirva. Sirva. Esta é a verdade do Evangelho. Quando Deus coloca em Gênesis o homem e a mulher no jardim do Éden, no capítulo 2 e verso de número 15, nós temos um propósito pela qual Deus o coloca lá, e está claro e explícito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Em outras palavras, eu não posso ler Gênesis 1, que é o início da criação, sem olhar o contexto, Gênesis 2, que é a consequência da criação, ou ainda é o patamar linear da criação. Logo, um está conectado ao outro, e quando olhamos para o termo dominar de Gênesis 1, está ligado não só segundo alguém, mas também está dominado a cultivar, a guardar, a cuidar, a ter uma mordomia, ser administrador e não um mandão. É desta forma que crê que Deus nos ensina a governar e a dominar. Isso significa que então nós não temos que dominar nada e nem devemos controlar nada? Sim, nós devemos dominar. E nós devemos controlar. Mas devemos dominar e controlar o quê? É aí que entra Paulo de novo em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 23. Paulo diz que existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então nós temos que dominar.
E nós temos que controlar, mas temos que dominar e controlar a nós mesmos. E esse a nós mesmos, poderíamos abrir aqui uma variação, como se fosse um leque. E essa variação de dominar a nós mesmos, por exemplo, deveríamos dominar a nossa língua. O que você acha de dominar a tua língua? Eu acho que se nós dominássemos a nossa língua, porque como disse Tiago, é um dos menores membros, mas é o que pode levar o homem no inferno, lançar o homem ao inferno. Dominar a língua é um mandamento, não só de Tiago, bem como também dominar a língua é um mandamento de Salomão no Velho Testamento. Existem vários provérbios em que ele fala para ter controle da língua. E claro que quando falamos sobre o controle da língua, estamos falando sobre o controle da fala. Quantos erros ou quantos foras você poderia ter evitado se simplesmente você tivesse ficado quieto, em silêncio? Gosto ainda da expressão do meu amigo Salomão, quando ele escreve em Provérbios, ele diz que na multidão de palavras há transgressão, e eu já falei aqui, no início da igreja, quando falamos sobre algumas coisas da vida, eu disse justamente sobre coisas da vida, língua, inclusive está no meu livro, e quando nós falamos sobre língua, ela está atrelada à fala. Então na multidão das palavras há erro, porque quando você deve ficar quieto e você resolve falar, a palavra ela vai funcionar como um combustível. O circo já está pegando fogo e você resolve apagar com gasolina. Não vai funcionar. Então, se existe algo que você e eu devemos controlar, dominar, é justamente a língua. Outro algo que deveríamos dominar e controlar, acredito eu que seria as nossas paixões. E quando eu falo de paixão, eu estou falando de um desejo impulsivo. Porque um desejo impulsivo te leva à compra impulsiva, te leva a comer impulsivamente, te leva a falar impulsivamente, te leva a pensar impulsivamente. Logo, quando eu falo de paixões, ela está ligada ao desejo. E tudo que é desejo te faz cometer erros, se você não controlar esse desejo. E você vai agir de modo impulsivo. E sempre no modo impulsivo, nós fazemos o que não devemos fazer e falamos o que não devemos falar. Agimos como não devemos agir. Outra coisa que poderíamos controlar, em vez de querer controlar e impor as coisas ao mundo aí fora, e tentar ganhar servindo, que nós fazemos as coisas ao contrário, e deveríamos olhar para nós mesmos, dominar nós mesmos, seria justamente o dinheiro. Talvez se você controlasse o dinheiro, menos fast food, menos hot dog, menos churros, menos açaí, e menos, tantas coisas. Porque quando olhamos para o dinheiro, irmão, é uma conta simples. O dinheiro ele não vai nas grandes coisas. Se você tirou 300 mil para comprar uma casa, é uma tacada só. Mas o dinheiro vai nas pequenas coisas, como se fosse um furo no cano. Então é o pãozinho, é o açaí, é o brigadeirozinho. É sempre o inho, é sempre o pequeno, é sempre a coisa mínima. E o dinheiro vai, e você nunca tem. E o dinheiro vai. Então poderíamos controlar o dinheiro, porque, irmãos, também já preguei aqui, essa série está no YouTube também, sobre prosperidade, para entendermos o que é a verdadeira prosperidade. E quando falamos sobre prosperidade, falamos da relação de Jesus com o dinheiro, eu disse que o dinheiro serve o homem, não o contrário. O dinheiro é menor que o homem, não é o contrário. Só que o mundo, e eu e você caímos nisso, transforma o dinheiro maior do que o homem. Só que o dinheiro foi feito para o homem, não o homem feito para o dinheiro. Logo, o homem que é maior que o dinheiro deve controlar o dinheiro e não o dinheiro controlar o homem. E isso serve para o sexo, isso serve para o vício. Todas estas coisas, elas foram feitas para o homem. O homem não tem que ser escravo de nada disso.
O homem tem que controlar isso. O poder de controlar está aqui no fruto do Espírito. Então você e eu temos que entender que somos maiores e o maior tem que controlar. Você deve controlar o teu dinheiro ou você quer que eu controle? Porque se você não controlar, o capitalismo vai controlar, a Dafit vai controlar, o iFood vai controlar, o Uber vai controlar, alguém vai controlar o teu dinheiro. Você tem que tomar as rédeas do teu dinheiro, porque senão alguém vai tomar posse do teu dinheiro. O que é que você e eu deveríamos controlar? Por exemplo, pensamento. Você e eu deveríamos dominar e controlar os nossos pensamentos, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo algumas vezes já me deparei tendo pensamentos que não são de Deus, e eu não coloco um breque nele, eu não coloco um ponto final, eu não extingo, eu não faço nada para impedir aquele pensamento na minha mente. Um exemplo disso é a pessoa que ama a vingança. Ela pensa o tempo inteiro na maldade do outro, em ver o outro mal. E a vingança não combina com Deus. Na verdade, a Bíblia diz que minha é a vingança é dele. Deus sabe como fazer juízo. Eu não sei como fazer juízo. Eu vou fazer besteira. Mas Deus sabe como fazer juízo, por isso devo entregar a Ele, para que Ele faça juízo e justiça sobre a terra, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Mas esse pensamento, ele tem que ser barrado, ele tem que ser controlado, ele tem que ser repreendido no nome de Jesus. A gente quer colocar a mão na cabeça de meio mundo por aí, para ver se manifesta demônio, se cai gente, se eu estou cheio do Espírito Santo, cheio da unção, para ver se alguém cai na hora que eu colocar a mão. Mas coloca a mão na tua cabeça para ver se tem algum demônio. E repreenda de você mesmo esses pensamentos que não provêm de Deus. É você que tem que controlar. Mas eu não vou mentir, irmão. Controlar a língua não é fácil, não. Controlar também a comida também não é fácil. Tem gente que parece que tem um dragão no estômago. Eu não vou mentir, não é fácil. Controlar o dinheiro também não é fácil, principalmente se você recebe ali uma comissão, alguma coisa extra, e agora que você fala, é agora que eu vou comprar o que eu quero. Aí você faz que nem o Mr. Bean, você se autodá um presente e finge que não sabia e faz uma surpresa para si mesmo. E ainda faz a cara, oh, para mim, alguém lembrou? Não é fácil, irmãos. Não é fácil se controlar. Eu entendo, dominar a si mesmo não é fácil. É mais fácil dominar o outro, eu concordo. Eu concordo, é mais fácil dominar. Principalmente se você tem título. Principalmente se você tem cargo. Principalmente se você é um pai. É mais fácil controlar o outro. Controlar a si mesmo não é fácil. Mas Paulinho, sabedor disso, porque Paulinho foi um cara que esmurrava a carne, brigava consigo mesmo, tinha um dilema, tinha dualidade. Esse Paulinho escreve a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Então a nossa função qual é? Reconhecer que somos pecadores, falhos, fracos, vulneráveis, suscetíveis, que vamos errar, se não hoje, amanhã, uma hora, você vai errar, você vai dar mancada. Seja por pensamento, palavras ou ações, principalmente com as pessoas que você mais ama, você vai dar mancada. Você vai se relacionar e você vai dar mancada. Entretanto, quando você e eu estivermos fracos, debilitados e percebendo que estamos perdendo a guerra contra nós mesmos, nós não estamos vencendo a nós mesmos, é o horário ou o momento de olhar para a cruz e perceber que o preço já foi pago e Jesus já venceu por nós. Então não sou eu que me fortaleço, mas é a graça que me fortalece. Então como é que tem que ser a oração de um cristão? Deus, meu Pai, ainda existe em mim fraquezas, vulnerabilidades, ainda existe em
mim alguma coisa que precisa ser consertada, que eu não domino, mas por favor, ó Deus meu Pai, pela tua graça, fortaleça-me para que eu possa me santificar, para que eu possa ser santificado pela tua graça. Me ajuda a dominar o que eu não consigo dominar, e a graça, ela será abundante e operante em nossos corações, porque Jesus já venceu por nós. Então, a teologia do domínio é uma cilada, uma falácia, para que você e eu saiamos por aí dizendo para todo mundo: tome posse, domine sobre isso, pega aquilo outro, irmão, receba aí no nome de Jesus. Isso é a teologia do domínio que deu origem à teologia da prosperidade. Agora, o domínio, segundo a ótica do Cristo, quando ele diz: vocês não são assim, olha para você e domina em você o que você precisa dominar. Não tem força? Pede a graça, o auxílio da graça. Por isso eu oro para que você e eu sejamos a representatividade da justiça, da paz, do amor e da generosidade de Deus na terra. Eu oro para controlarmos as nossas vidas, os nossos desejos mais infames, aqueles que ainda estão descontrolados, mas quando nós não tivermos força para isso, eu oro para que você recorra à graça. A graça será abundante e operante na tua vida e você sairá vencedor. É pela graça, tudo pela graça. Deus os abençoe.